noite a todos. Muito obrigado pelo convite para participar da festa. Não é? Que alegria. Quantos anos? 47. 47. É a nossa idade. É a nossa idade mesmo. Não é? O Dé me fez lembrar. Estou caindo aqui. Me fez lembrar quando você entra numa casinha de madeira. De alvenaria, mas também de madeira. De madeira. Quanto tempo faz isso? Uns 25? Foi demolido em 92. 92. Eu estava lembrando, não sei se vocês sabem, mas a primeira palestra que eu dei foi aqui. E tal, quase foi a última. Porque ela foi horrível. Eu morri de vergonha. Porque eu decorei a palestra inteira e esqueci a terceira linha em diante. No segundo minuto eu queria terminar. Foi horrível. Nem sei como terminou, não lembro, graças a Deus. Acho que eu bloqueei. Quase foi a última. Aí eu aprendi, não decore, que é melhor. Então deve fazer então de 92 para cá, é isso? 93? Foi um pouquinho antes então. Demoliu lá e já começou a construir essa parte do salão. Legal, muito bem. Bem, gente, espero que todos estejam bem. Essa é uma casa para mim especial. É uma casa que as vibrações daqui impõem um respeito. É assim, vou fazer palestra em agudos. Se prepare. Não chegue lá assim muito desavisado, porque aqui a coisa é séria. É essa sensação que essa casa me passa, de um respeito pelas vibrações que vocês constroem e mantêm aqui. Esse é o principal, o mais importante, o mais essencial dos indícios de uma importância de uma casa. Ela é sempre importante, mas essa vibração que basta que a gente chegue aqui e comece a receber, sem ninguém falar nada pra gente. Se a gente entrar aqui, sentar num banco e ir embora 10 minutos depois, essa vibração mexe muito positivamente com a gente. E isso é mérito de vocês, né? Continue a fazer o que estão fazendo. Bem, a doutrina, né, o Cristo, é uma fonte inesgotável do consolo para as nossas necessidades. E ela é tão capaz que ela consegue atender a todas as necessidades de cada um que chega aqui. Muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente vem com uma demanda ou numa busca e parece que a gente sai desatendido. Mas não é assim que acontece. Geralmente saímos desatendidos daquilo que a gente deseja. Isso sim, muitas vezes o Pai vai nos contrariar. Em nosso benefício, claro. Né? Mas sempre Ele nos atende nas necessidades que temos, algumas que desconhecemos. Essa forma de pensar resolveu um conflito que eu tinha lá para os 30 anos, não me lembro, com o comecinho do Salmo de Davi, que diz que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. E eu falava, que diacho, eu sinto falta de tanta coisa. Como assim que nada me vai faltar? Tem alguma coisa errada. E como eu acredito que Davi estava certo e não eu, né? Eu ficava procurando, e passei anos procurando qual era o segredo do Salmo estar correto. Cheguei então à conclusão, que eu acabei de expressar no meu começo de fala, de que sim, todas as minhas necessidades verdadeiras serão atendidas. O resto não. Porque muitas das minhas supostas necessidades são só quereres. E alguns desejos que vão me encrencar, inclusive. Não é?
Então, a gente precisa, de fato, confiar de que nós estamos sendo atendidos nas nossas necessidades. E isso nos leva a concluir que tudo, eu já falei aqui exaustivamente, vou continuar falando enquanto vocês me convidarem, que tudo que acontece em nossas vidas é bom. Eu sei que nessa hora alguém quer realmente brigar comigo, mas eu insisto. Tudo o que acontece em nossas vidas é útil, tem uma utilidade benéfica em nosso favor. Nos contraria, não é o que a gente planeja, porque a gente não sabe sonhar, não sabe querer, como as crianças não sabem querer. As crianças querem brincar, e vem os pais e falam, não, tem que ir para a escola. E elas choram, ficam doentes até, ficam com febre, porque não sabem o que é bom para elas. E nós, na nossa soberba, achamos que entendemos alguma coisa de nós, da nossa vida e do que é bom. Mas o Pai sabe, e sabendo da nossa incapacidade momentânea, temporária, né? Vai durar alguns séculos apenas, né? Ele supre o que nós não sabemos e cuida, como os pais da terra fazem também. Antecipa, leva a blusa, vai esfriar, esfria. Bastou falar, esfria, né? O pai não fala dessa forma, mas ele já disse tudo que a gente precisava ouvir, né? Mas ele vem sempre ajudando a gente a aprender e, portanto, a amadurecer. Muito bem. O que eu gostaria de fazer aqui hoje precisa da participação de vocês, se vocês quiserem. É apenas o meu desejo, né? A ideia é que a gente tente conversar sobre alguma coisa que esteja afligindo vocês. Alguma ideia que esteja na cabeça de vocês e que esteja lhes causando mal. A ideia é conversar sobre alguma coisa que esteja afligindo, que esteja, sabe, aquela coisa, nossa, eu não entendo, quero entender, mas não entendo, aquela coisa que fica na nossa cabeça dias e que a gente não destrava à luz da doutrina, do meu entendimento, não à luz da doutrina, que seria muita pretensão, mas à luz do que eu entendo da doutrina, né? Sobre a forma de ver, porque a doutrina, o Cristo, ele é uma forma de ver, resultando numa forma de viver. Por isso que existem os convites à transformação, porque do jeito que a gente tem vivido, a gente tem gerado lágrimas para os outros, mas fundamentalmente para nós. O Cristo vem dizer, olha, se vocês viverem do jeito que eu estou indicando, as lágrimas desaparecem. Não imediatamente, é óbvio, mas vão desaparecendo, vão rareando, vão se tornando lágrimas de alegria. Essa é a proposta, simples assim. E vem quem quer, na hora que quiser. Então eu pergunto, alguém gostaria, sem entrar em detalhes pessoais, em questões íntimas, de nos dizer o que é que te perturba? Alguma questão que aflige o seu coração e que talvez, quem sabe, a gente possa encontrar um rumo, um caminho? Alguém gostaria? Oi. Muito obrigado. Eu tenho uma irmã que faz tratamento de químio. A minha mãe acabou de fazer rádio, com 93 anos. E eu tento querer ajudá-la sempre. Elas moram com você? Não. Eu moro aqui, elas moram em volta. Você tenta ajudá-las. Isso. Só que existe um bloqueio. No meu ver, só me tudo quanto precisa para outras coisas banais. Isso me incomoda. Tento enxergar, eu faz tempo que eu sigo o espiritismo, mas tem minha amiga aqui há muito mais tempo e tenta me orientar.
Então, eu estou tentando enxergar não como minha mãe ou minha irmã, mas como irmãos. Ter um outro olhar para eu não sofrer tanto. E você sabe por que você sofre? Rejeição, eu acho que eles são, que me rejeitam, não querem. Eu ligo e falo, está tudo bem, não, está tudo ótimo. Você sabe que não está tudo ótimo. Quer dizer, eu acho, né? Eu me sinto excluída. É isso. Quem não passou por isso na vida já, né? Se não passou, talvez passe. Né? A essência do que você colocou, eu te agradeço, é o que você acabou de dizer. Né? Não me aproveita. Né? Eu posso ajudar nele naquilo, mas não querem. Né? E a grande questão, gente, para tudo, quase tudo que vocês possam vir a colocar, mas aproveitando o que você disse, sempre não é o que as outras pessoas fazem. Não é. A parte mais importante da história, das nossas dificuldades, não são os outros, apesar de parecer, porque eles são os atores. Eles são os elementos que a vida utiliza para permitir que a gente aprenda o que nos fará felizes. Por isso que os outros nunca são culpados de coisa alguma. Não interessa se são ou não são. O que importa sempre é o que eu sinto. Por isso que eu te perguntei. Por que dói? E é isso que importa. Se a gente começar a se ver dentro de uma escola que nos ajuda, lembra do Salmo? Que nos ajuda, que nos dá as nossas necessidades, nos ajuda aprendermos a sermos felizes, a gente rompe aquela tragédia que a gente cria, que se chama resistência, que se chama recusa de viver o que a vida nos propõe. É a criança que não quer ir para a escola de jeito nenhum. Se agarra no pé da mesa e chora, faz um escândalo. Somos nós. Sendo que o que nós estamos vivendo, que eu disse que era ótimo, útil, portanto ótimo, nos salvará. Do quê? Da tristeza, do tédio, que é pior que a tristeza, da insatisfação de alguma coisa que a gente não sabe o que é, enfim, daquilo que nos salvará daquilo que não nos faz feliz. Então, quando eu isolo esses elementos exteriores e olho para o ponto dentro de mim que está doendo, eu começo a cura. Porque aí eu olho para o lugar certo. Eu começo a prestar atenção naquilo que importa e naquilo que nós temos controle. Porque dentro de mim eu posso mexer. E só eu posso. E dentro de vocês, só vocês podem. Acho que nem Deus mexe. Porque Ele quer que a gente se construa. Então, a grande questão é isso que a gente sente. E o tema rejeição, ele está envolvido ele é um subconjunto, ele é um pedacinho de um tema maior, bem maior, chamado Eu Não Me Amo. E eu reputo a esta questão, eu atribuo a essa questão o nosso problema. Analisando, me perguntando, me questionando, eu sempre esbarro nessa questão. O quanto eu me amo pouco, às vezes nem me amo. E isso parece-me que gera todos os outros problemas, todas as outras dores. E aí eu fico falando que os outros têm culpa, porque não me amam, me rejeitam,
me desconsideram, não me cumprimentam, me ofendem, todo mundo está errado. Mas dói em mim. Estranho, né? Estranho. Né? Então, o grande... E aí, onde entra o Cristo nessa história? Ele sempre entra nessa história. Porque, olha só, o Cristo é terrível. Ele insiste em nos amar. Não é? Ele insiste em nos amar. Sabe por quê, eu acho? Quer dizer, por muitos motivos. Mas por que isso é importante? Porque a gente ainda vai se convencer que a gente merece se amar. Porque não é possível ele gastar tanto tempo da vida dele nos amando. Não é possível. Antes da gente pensar, se conhecer como gente, ele já nos amava. Criou esse lugar aqui para nos acolher, para ser escola e lar belíssimo, para que a gente evoluísse tremendamente, conhecesse e vivesse o que ele vive, que é o reino de Deus em si mesmo, o paraíso, a felicidade profunda, que a gente não tem a menor ideia do que seja. Ele vive e ele quer que a gente viva a mesma coisa que ele. E eu acho que de tanto ele nos amar, de todas as vezes que a gente se aproximar dele, a gente perceber a força do seu amor, a gente vai se convencer de que a gente deve no bom sentido, se amar, que a gente pode, que a gente precisa se amar. E aí vai nascer dentro de nós não a rejeição, não o medo, não a ofensa, não a insegurança de qualquer espécie, vai nascer a compreensão de outra coisa que o próprio Jesus disse tudo, né? Que a gente precisa, de uma outra coisa que ele disse para alguém muito frágil, chamado Pedro, o apóstolo, que o negou 3 vezes numa determinada noite. E depois que ele foi avisado que ele faria isso. Sabe quando o pai e a mãe falam, você vai errar hoje, você vai fazer isso, isso e isso hoje? Não vou, vai. Entendeu? Jesus falou assim para Pedro, você vai errar hoje 3 vezes. Você vai falar que você não me conhece hoje 3 vezes. Não vou. Imagina, pelo Senhor eu morreria. Ok, mas você vai me negar 3 vezes. E continua amando. E nessa noite, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Jesus disse a Pedro, porque o Pedro ficou indignado, achando que Jesus não acreditava nele. Jesus disse assim: o homem é mais frágil do que perverso. Já nos dizendo, de uma forma muito clara, que as pessoas que nos ferem, que ninguém nos fere, tá, gente? A gente que se fere, as pessoas que agem como agem, nós, inclusive, agimos quase que comandados pela nossa fragilidade. Então é possível, e aí nasce a possibilidade de compreensão, de você olhar para elas e buscar compreendê-las por você e por elas. Porque a compreensão é um ato de amor, silencioso, às vezes absolutamente secreto, porque só você sabe. Mas você compreende a fragilidade, a dificuldade, as resistências, os preconceitos, os erros de interpretação do que fizemos. Vai saber o que eles estão pensando, vai saber o que o outro pensa, ninguém sabe. Mas seja o que for que eles pensam, todo mundo, muitas vezes, possivelmente de forma intensa, é por fragilidade, é por insegurança, é também por não se amar. Isso é muito libertador. Está tudo no Cristo. Essa me parece a melhor forma de ver
Porque é uma forma que torna... Veja, não é uma forma onde a gente não vê os erros, que você nem citou, mas há erros, nós erramos uns com os outros. Mas isso não importa, porque o problema do erro é de quem erra, não de quem é a vítima do erro. A vítima do erro tem outro problema, que é compreender e se livrar. E seguir feliz, tranquilo, porque não errou. Gente, feliz de quem é a vítima do erro, porque não errou. André Luiz fala que sofrer é muito melhor. Fazer sofrer é muito pior do que sofrer. Olha só o que ele diz. Fazer sofrer é muito pior do que sofrer. Nós achamos completamente o contrário. Certo? Completamente o contrário. Mas quem faz sofrer adquire uma necessidade consciencial, ou seja, a própria consciência vai me obrigar a arrumar a bagunça que eu fiz. Eu fico com uma pendência comigo, não é com outro, hein? Comigo, não é com Deus, é comigo. Eu não vou permitir me permitir ser integramente feliz se eu não arrumar, se não harmonizar o que eu desarmonizei. Então é muito melhor sofrer. Esse é um aprendizado. Espero ter ajudado. Que bom. Você e os ensinamentos da casa. Sem dúvida, tenho certeza. O Divaldo Ligar que fala que o mal que me fazem não me faz mal. Isso. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para alguém porque me torna mal. Olha que síntese. Olha que síntese. Mas, deixe-me fazer um comentário. Não tomemos o mal que a gente faz como sendo uma condenação. É apenas o sinal da nossa própria ignorância. Nada mais. Lembra? Lá, Livro dos Espíritos, nós somos criados simples ignorantes, não maus ignorantes. Ok? E a ignorância não é um sinal de inferioridade, porque ela é temporária. A prova disso que há o determinismo da evolução. Nós seremos perfeitos. Ponto. Não há opção. Eu não quero ser perfeito, desculpa. Você não tem essa opção. Que bom. Que bom. Você será feliz num sinônimo. Que bom que eu vou ser obrigado a ser feliz. Alguém não quer? Se tiver alguém que não queira, lamento. Não tem essa opção. Então, não vamos nos martirizar como fazíamos há 1000 anos atrás. Que a gente faz até hoje, infelizmente. Não vamos nos martirizar. Errei! Arruma, tenta arrumar. Viva as consequências óbvias, naturais e obrigatórias e necessárias dos erros. Lembra que eu não estou falando de castigo, estou falando de consequência. E segue. Segue. Jesus falava para muita gente assim: vai e não peques mais, certo? E nós, naquele sentimento de culpa brutal que a gente carrega, a gente só presta atenção no não peques mais, né? E como nada na palavra de Jesus pode ser jogado fora, ou esquecido, ou desprezado, eu acho que a gente devia dar muito valor ao vai, segue, se levante, ande, vai em frente, vai desse jeito, mas com esse monte de erro, sim, para que os erros se transformem, se diluam, se tornem acerto no processo de viver. Por isso que o fato de sermos imortais é uma das maiores expressões do amor do Pai. O fato de ter o tempo é sinônimo de amor, no meu entendimento. Porque é nele, no tempo, que a gente vai ser feliz. É Ele que permite, que propicia, que abre espaço, oportunidade. O tempo, a imortalidade que a gente tem, é amor do Pai por nós.
Mas que mais? Alguém gostaria de um outro assunto? Alguma coisa que esteja nos perturbando? Você já vai ter que falar o que me perturba, vai ser ruim. Alguma questão que vocês acham importante na vida? Esse pessoal está muito tímido, né? Até. Oi, Eu fiquei pensando, né, enquanto você estava explanando aí, a importância da gente se amar, aprender a se amar. E Jesus deixou dois ensinamentos muito importantes, essenciais, né, que resumem praticamente todos os ensinamentos, os demais ensinamentos, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Talvez amar a Deus seja algo muito amplo, difícil de concretizar, que é um pensamento concreto sobre isso, né? Poderia, muito vasto, né? Mas amar o próximo talvez seja mais próximo do dia a dia, algo mais palpável, né? E como que a gente vai amar o próximo se a gente ainda tem tanta dificuldade para se amar, né? Para se aceitar, para se amar, para seguir nesse processo de construção e reconstrução, né? Permanente. Então isso me veio assim, né? Ouvindo você falar. É uma ótima questão. E assim, eu lembro de uma fala do Divaldo também, que vai ao encontro do que você disse, do que me saltou. E quando a gente tenta se amar, a gente vê o quanto é difícil se aceitar, se perdoar e se amar. E que para o outro também. Então daí a importância de dirigir esse pensamento, essa compreensão para o outro. Que também está num processo semelhante, de luta, de desafio, de construção, reconstrução, cai da banda. É verdade. Boa consideração, né, gente? Olha, eu vou colocar uma opinião bem pessoal. Vou começar com essa opinião bem pessoal e eu gostaria muito que vocês continuassem a serem críticos com o que eu digo, qualquer pessoa diz. Porque eu não sei se eu estou certo. Mas eu suspeito, vamos colocar dessa forma, que não vai dar para amar o próximo antes de me amar. Eu suspeito fortemente. Por quê? Como eu vou fazer o que eu não sei fazer? Como que eu vou ensinar alguém a andar de skate se eu não sei andar de skate? Como? Como eu vou explicar? Vou explicar teoricamente. Sobe no skate. Mas eu não vou saber o jogo de cintura. Eu não vou saber o ponto de apoio, se é a perna direita, a perna esquerda. Não vou saber. Não subir no skate. Então, eu suspeito muito fortemente que a gente vai ter que fazer junto e misturar. Porque não dá para eu me recolher e falar assim, calma que eu vou aprender a me amar, eu volto daqui a 1000 anos. Não dá. Né? Parece que é tudo junto. E se é assim, deve ser ótimo assim. Eu que não entendo. Mas muito possivelmente, certamente, no contato com o outro, eu vou aprender a amar ambos. Mas no processo, se a gente for dissecar o processo, eu acho que eu tenho que começar por mim. Acho. Fortemente. Penso fortemente nisso. Até porque, na lei maior que você citou, na outra, que vem em seguida, Jesus deu também, colocou também essa questão. É amar o próximo de que jeito? E aí? E aí? Eu acho, se eu pudesse corrigir Jesus, eu faria uma observação a ele. Faria um reparo. Se eu fosse ele, eu falaria, como a si mesmo ame o próximo. Só para ressaltar essa questão. Acho que ele não se importaria. Como eu amo a mim mesmo, ame o próximo. E, gente, como a gente não sabe se amar, eu não sei amar o outro. Por isso que as nossas relações afetivas são como são. Extremamente complexas. Extremamente desarmoniosas. Extremamente conflituosas. Um desastre, para não dizer outra coisa. Certo? Por quê? Porque eu só sei agir eu ajo com o outro do jeito que eu ajo comigo.
A pessoa que critica muito o outro, evidentemente se critica também. A pessoa que enxerga o erro do outro de forma muito fácil, enxerga em todo mundo, inclusive em si. Não quer dizer que a gente admita, óbvio. Mas quem enxerga, enxerga. Por não perdoar o outro, eu estou indicando que eu também não me perdoo. Então, eu preciso começar comigo. Preciso começar comigo. Por isso que eu acho o auto-perdão mais importante do que o perdão ao outro. Porque entendo que eu é decorrente do outro. Como que eu vou perdoar alguém se eu não me perdoo, se eu não sei os processos internos dentro de mim que fazem com que eu faça um erro? Que eu não entendo por que depois de ler 30 anos o Evangelho eu continuo fazendo a minha cair do meu buraco. Porque existe um motivo para eu continuar errando. Existe um motivo. Qual? Eu vou ter que descobrir. E de fato, você tem absoluta razão. Se eu reconheço com sinceridade, com honestidade, as minhas dificuldades, para andar 1 milímetro, eu tenho com facilidade. Posso com facilidade compreender a dificuldade do outro acertar. Porque é difícil. É trabalhoso. É um processo de amadurecimento que parece que nem nós mesmos temos controle sobre este processo de autoamadurecimento. É muito interessante você querer ler o Evangelho, querer e não conseguir, não é? Interessante. Só finalizando, então. E eu acho que é igualzinho quando você se propõe a levantar 100 quilos. Como que você vai? Você quer levantar 100 quilos? Você vai participar de uma competição? Tem que levantar 100 quilos. Tenta. Não vai nem mexer o peso. E aí como você faz? Fica lá tentando? Fica lamentando? Fica rezando? Não. Você vai na academia. E aí você começa com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, até chegar nesse 10º quilo. Demora o quê? 1, 2 anos? Não sei. Depende da sua dedicação. Mas é um processo. Então, olha só. Quando eu levanto 1, 2, 3, 4, 5 quilos, eu estou errando, gente? Sendo que eu estou fazendo uma analogia que o certo é levantar 100 quilos? Eu estou errando quando eu levanto 1, 2, 3? Não, eu não estou errando. Eu estou treinando. Eu estou me capacitando. Eu estou me fortalecendo. Eu estou entendendo. Eu estou amadurecendo. Por isso que errar não é tão terrível. O terrível é querer errar. Isso é terrível. E talvez quando a gente erra, quando as pessoas erram, elas estão quase acertando. Elas estão se aproximando de um acerto, fazendo imperfeitamente, como é imperfeitamente na comparação. Levantar 20 quilos, levantar 90 quilos está errado, porque o certo é levantar 100. Mas olha como falta pouco. Olha como eu já evolui de 1 para 90. Mas a gente critica, ou pior, porque a crítica do outro é quase irrelevante. Mas a minha crítica a mim é muito séria. Não que a gente deva desprezar o que o outro diz, mas quem deve decidir se eu estou errado não sou eu, e não os outros. Os outros podem falar, cara, olha, está errado. Ok, respeito, eu venho para casa e decido, ou concluo, analiso se estou errado ou não. E se eu for honesto, eu digo que sim, quando estou errado. E não, quando não estou. Simples assim. Libertador assim. E por que a opinião do outro nos machuca? Porque a gente não se ama. E fica esperando que os outros nos validem. Que os outros nos digam um absurdo, que é que eu sou importante. A gente vem de corpo e alma para que nos digam com gestos e palavras que a gente é importante. Isso é uma tragédia. Não sei se já perceberam, não adianta nada. A gente continua infeliz, né? E a gente já devia ter aprendido que já que não adianta nada,
eu devia parar de agir assim e começar a investir em descobrir como é que eu faço para me amar do jeito que eu sou. Ok? Minha sugestão, voltemos-nos para nós e nos como dizer, e vamos nos trazer a nossa vida. Vamos trazer a gente para dentro da nossa vida. Porque muitos de nós, quase todo mundo, não está na própria vida. Porque vive num automatismo, cumprindo scripts, vivendo um personagem. E nós não seremos felizes, a não ser que a gente seja o que a gente é. Cuidado. Mas a ideia era colocar que a forma de aprender, o que nós precisamos mudar em nós, está espelhada na reação do outro que caminha ao nosso lado. Então, por isso que esse amor é necessário. É ter tanto amar o outro que eu vou conseguir descobrir e saber o que eu tenho que mudar em mim. Sem dúvida. Por isso que eu cheguei à conclusão que tem que fazer junto. Eu não posso me amar, depois eu cuido de amar os outros. É porque ele acaba sendo um instrumento para que você se conheça. Sim. Eu concluo com você que é impossível crescer sem o outro. Senão a gente podia morar na ilha deserta e está tudo certo. E ninguém evolui na ilha deserta. Nós precisamos do outro. O outro vai me ajudar a me descobrir, vai me ajudar a me entender. Mas para isso eu preciso regular o foco e parar de achar que o culpado está fora de mim. Aliás, eu devia nem usar essa palavra culpado. Que o responsável, que quem está gerando a minha dor é o outro. Não é. Nunca. Mesmo quando o outro está ferindo de verdade. Essa é uma parte difícil, eu sei. Mas, ótimo reforço, Dalton, eu te agradeço. Não é pra gente, porque a gente é extremista, né? A gente, então para tudo, não vou amar mais ninguém, vou só me amar. Não, calma, né? É tudo junto e misturado, né? Sabe, vou dar só um exemplo. Falam pra gente que a gente tem que olhar o outro com compaixão, que a gente tem que ter empatia. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho problema? Então desenvolva, trabalhe, se esforce na empatia, na compaixão por você. Por isso que eu acho tão emocionante quando alguns textos dizem assim: seja generoso com você. E aí, se a gente for um pouquinho, a gente vai conseguir ser generoso com o outro. Olha direito que o outro. A gente se engana muito com as aparências, a gente acredita no que o outro está dizendo na hora da briga. A gente não acredita? A gente acredita. Como a gente é bobinho, né? A gente sabe que é só para ferir, nada adianta que ele é verdade. Mas, e até que a gente fala igualzinho, inclusive, né? Depois se arrepende, porque não era tudo aquilo. Nem o que eu falei, nem o que eu ouvi. Então, nos voltarmos para nós e enxergarmos que no final das contas somos todos frágeis, se debatendo, todos feridos, todos nós aqui estamos feridos, e por não saber, não estar ferido, ferimos. Porque assim, eu desconheço, eu não me imagino, desconheço, não acredito que uma pessoa feliz faça sofrer. Quem é que faz sofrer? Nós, infelizes. Nós que carregamos espinhos no coração. Então é lá que a gente tem que mexer. Temos 9 minutos. Dá para uma conversinha rápida. Se alguém quiser. Oi. Quando você falou que a pior dor é a dor de quando você vê que você cometeu o equívoco, né? A sua consciência te cobrar. E o que eu vejo em bastante literatura falando que a sociedade, de uma certa forma, o mundo de uma certa forma, ele, apesar de a gente não enxergar, evoluiu valores, né? Evoluiu valores, sentimentos,
sociedade de uma forma geral, porque tem as exceções. Então, quando essa sociedade evolui nesses valores, ela começa a se cobrar mais Sobre os valores. sobre os valores e sobre esses valores em cima dela. Sim. Né? De como ela está ainda Atrasada. caminhando, né? Atrás, porque ela já tem a consciência, mas ela luta para conseguir colocar aquilo, foi o que ele falou, para você andar 1 milímetro é muito trabalhoso, é muito difícil. A gente saber é uma coisa, a gente conseguir colocar em prática aquilo, fazer gerar dentro da gente aquela luz, para você colocar para fora é trabalhoso. Então, isso, assim, no meu ponto de vista, eu acho que essas doenças que a gente vê na sociedade de hoje, essas doenças psiquiátricas, essas doenças psicológicas, pode estar sendo gerado por esse autoconhecimento que a pessoa está tendo, essa informação que ela está tendo, está olhando para ela de ver, da primeira vez ela está se vendo realmente quem ela é, o que ela é e onde ela tem que chegar, e sentindo a dificuldade que é o caminho, a dificuldade que é passar por cima desses defeitos que a gente vem trazendo desde quando, sei lá, a gente foi criado, né? Simples e ignorante, como você falou. Então, assim, essa caminhada é difícil, a gente sabe o peso dela, isso gera esse medo, essa angústia, essa ansiedade, vou conseguir, porque a partir do momento que a sociedade está tendo acesso às informações, coisa que nós não tínhamos há anos atrás, está tendo acesso à informação, tentando se espiritualizar, ela se enxerga como ela é realmente. E o que ela vê, às vezes, foi o que você falou, a gente tem que ter o auto-amor a nós mesmos, porque o que ela vê é decepcionante. Nossa, você falando, eu fiquei com 1 milhão de pensamentos. Vou precisar sintetizá-los. Muito interessante a sua questão. Alguns anos atrás, no começo da pandemia, circulou um texto que chegou até mim que falava que está tudo muito terrível na humanidade, tal, não sei o que, e ele coloca uma outra visão. Ele diz assim, vou tentar reproduzir, que quando você tem sabe quando você tem um quarto de despejo na sua casa? Tá uma bagunça lá. Só que geralmente a luz não é boa lá, né? A luz é fraquinha, né? Quando tem luz, né? Então você entra assim, tá tudo bagunçado, mas você não vê direito quantas teias de aranha tem, se tem ratos, se não tem. Mas quando a luz acende, você fica horrorizado. Essa luz pode ser muito bem a luz da consciência, que eu começo a me dar conta da bagunça que tem em mim, que tem em toda parte. E isso pode ser assustador. Isso nos assusta, inclusive, decorrente da nossa ignorância, porque não deveria nos assustar. Cada um de nós está no exato ponto da evolução que deveria estar. Ninguém está num ponto errado, como a gente pensa. E a gente pensa influenciado pelo nosso orgulho, porque todo mundo queria ser perfeito. A gente fala assim, meu Deus, vai demorar tanto para ser igual ao Cristo. Esse é um comentário orgulhoso. Por que a gente não valoriza o ponto que eu estou, que é melhor do que ontem? Melhor. Qualquer pessoa que você vê aqui está numa situação ou igual ou melhor do que ontem. Espiritualmente falando, evolutivamente falando. Então, é muito possível que o aumento da consciência decorrente do degrau em que cada um de nós está, e que talvez quase todos tenham avançado no degrau, isso esteja nos assustando. E isso traz outra questão que me ocorreu também, que a gente adquire consciência, olha para o quarto bagunçado, que somos nós, e fala, meu Deus, não sei arrumar isso. Isso dá medo, né? Isso quase nos dá uma depressão. Deus, eu não sei arrumar esse quarto bagunçado que é o meu coração e a minha mente. E agora?
A resposta já foi dada. Eu sou o caminho. O Cristo é absolutamente antecipador das nossas necessidades. Muito antes da doença, ele já deu o remédio. Todos. Eu sou o caminho. Ele não diz que ele é um caminho. Ele é o caminho. Então, me ocorreu um outro texto também, que é assim, muito impactante, muito caro a mim, que é uma pergunta muito terrível, e que pergunta-nos assim: como ousas caminhar nesse mundo sem uma luz? A gente é muito sem noção. Muito sem noção. A gente tem a ousadia: vou viver por minha conta. Esse Deus que fique lá onde quiser. E Jesus também disse: não, mas porque eu dou conta. A gente não tem noção, né? Olha a pergunta: como ousas? Como a gente ousa enfrentar o mundo? Olha que o mundo não é brincadeira, né? Sem uma luz, sem a luz. Então, a solução para o desafio de arrumar a bagunça, que a nossa consciência nos fez perceber o tamanho da bagunça, já existe a solução. A solução é o Cristo. Não é ficar ajoelhado, como a gente fazia até ontem, mas é compreendê-lo, compreender o que ele está apontando para a gente trabalhar e se tornar. Os conselhos do Cristo não são para satisfazer ao Pai, nem a Ele. Isso é uma visão antiga. Eles são remédio ao doente, ponto. Porque Deus, Jesus e todo esse nível vai muito bem, obrigado, gente. Eles não precisam da nossa adoração. Eles não vão se tornar mais felizes ou coisa alguma adicional do que eles já são, perfeitos, plenos, pelo fato da gente concordar com eles. A gente não são eles que precisam de nós. Somos nós que precisamos dele. E também não é essa relação de precisar. Nós somos amados e profundamente respeitados no nosso processo evolutivo. Nós somos a manga é ruim. Nós somos a melancia verde. A melancia verde tem algum problema, gente? Ela é defeituosa por ser verde? Está tudo bem com a melancia verde? Ela apenas está verde. Por que ela está verde? Porque ela não amadureceu. Não é simples assim? Muito bem. Nós somos verdes. Nós somos frutos verdes. Nós não somos doces. A gente não sabe perdoar. A gente não sabe amar. Não sabe nada disso. Por quê? Porque ele está verde. E por que eu estou verde? Porque antes era semente, agora você nasceu, não era nada, ficou verde, está ótimo. Está no processo, está tudo bem. Não tem nada. Eu não sou, ninguém é uma pessoa errada. Eu estou fora do lugar do universo, isso não existe. Eu estou no exato ponto que eu deveria estar, baseado em todos os meus esforços, em toda a minha capacidade de aproveitamento de todas as oportunidades. Ponto. Sem culpa, sem autorrecriminações, fugindo da tragédia da comparação com o outro. Não interessa que Chico era melhor que eu, isso não importa. Ele é mais velho que eu, ele amadureceu porque ele teve mais tempo, e por outro motivo que ele é ele. Eu não sou ruim porque ele é bom. Ele é bom, e eu sou menos bom. Ele está mais maduro, eu estou bem verde. É só isso. Só isso. E outra coisa, ele nem melancia é, deve ser goiaba. Entendeu? Eu só estou mudando a fruta para diferenciar, viu, gente? Nenhuma analogia com coisa nenhuma, tá bom?
É que eu ia falar manga, mas eu gosto de manga verde. Então, a gente aproveita a manga verde, né? Até descobri que dá para fazer doce de manga verde, mas então eu não queria usar manga, né? Porque melancia acho que não dá para fazer nada com ela verde, né? Então, é só isso. Porque a gente não pode comparar um com o outro, porque nós somos frutos diferentes. E não se compara coisas diferentes. Mas a gente sofre, cria sofrimento em nós. Não a vida, nós criamos sofrimento porque a gente se compara. Então eu concordo com você que esse avanço de consciência nos trouxe um susto. Mas por que eu não estou dando conta? Porque eu não tenho o caminho. E por que não tenho? Porque eu não quis. Porque não há pessoa nesse mundo que não tenha ouvido falar do caminho. Ele está aberto permanentemente a todos nós. Gente, muito obrigado. Que conversa boa, para mim pelo menos, não sei para você, mas para mim foi muito boa. Saio daqui pensativo sobre as questões e também sobre as respostas, porque talvez, certamente elas podem melhorar. Muito obrigado, porque a gente teve a oportunidade de reforçar o quanto o Cristo está na nossa vida para nos ajudar e nos ajuda profundamente. Muita luz a todos. Obrigado.